Parágrafo 2º. A atribuição da responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços relacionados em lei. Lei de cada Estado. Então, cada Estado vai determinar quais as hipóteses de substituição tributária que ele quer que definitivamente ocorra. É o que determina o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar 87. Então, nós vamos, ao sairmos da Lei Complementar 87, que estabelece as normas gerais, vamos estudar o regulamento do ICMS, combinado com a Lei 2657, instituidora do ICMS, no Rio de Janeiro. Vamos estudar quais são os casos de substituição tributária lá previstos. Muito bem. Há um detalhe que o legislador achou por bem dar uma atenção mais especial para um tipo de responsabilidade por substituição tributária. Então, nós vamos pular o artigo 7º, porque vamos falar sobre ele em seguida, e vamos ver esse detalhe agora. Vamos lá. Artigo 8º. Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, que é o chamado diferimento, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável em 3 possibilidades. Quando da entrada ou recebimento da mercadoria. Segunda possibilidade, quando da saída subsequente, que é o mais comum. E terceira possibilidade, quando ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto. Então, na entrada, na saída do substituto, ou quando ocorrer qualquer evento que impossibilite a ocorrência do fato gerador. Eu vou voltar aqui para a imagem do nosso diferimento, para que a gente possa entender o que o artigo 8º, parágrafo 1º, determinou com relação a isso. Então vamos lá. Perdão, já estou chegando. Esse é um serviço de transporte, está aqui o diferimento. Então, em que momento, na verdade, poderá haver incidência do nosso ICMS? Poderá ser cobrado, na verdade, o nosso ICMS 1. Ou seja, aquele devido na saída do proprietário da propriedade rural. São 3 possibilidades. Primeira, a entrada no estabelecimento destinatário. Segundo, que é a mais comum, a saída do estabelecimento destinatário. Deu uma escorregada aqui. Não. Ou seja, a saída do estabelecimento destinatário. É uma possibilidade. Então, ou na entrada ou na saída. Muito bem. E qual a outra possibilidade? Vamos imaginar que, porventura, por qualquer motivo, não haja este fato gerador 2 aqui. Certo? O gado entrou no matadouro e, por uma doença, morreu o gado, ou roubaram o gado. Não vai ocorrer esse fato gerador 2, que daria motivo para o recolhimento do ICMS 1. Então, nesta hipótese, será exigido o ICMS 1, porque o fato gerador 2 ele não vai ocorrer, mas o fato gerador 1 ocorreu, e é devido o ICMS 1. Então, ele terá que ser recolhido pelo matadouro, mesmo não havendo a saída futura. Então, 3 possibilidades. Na entrada no estabelecimento, na saída dele, o que é mais comum,
ou quando ocorrer qualquer evento que impossibilite a ocorrência de um fato futuro que vai dar origem ao pagamento do ICMS 1. Na entrada, na saída ou nesse momento, é exatamente o que nós colocamos no artigo 8º, chamamos, né, o artigo 8º, nos seus 3 incisos. Então, na hipótese do diferimento ou substituição tributária para operações antecedentes, ele será devido, repetindo, na entrada, ele será devido na entrada, no substituto, na saída, que é o mais comum, ou quando ocorrer qualquer evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto, que é exatamente a situação em que o gado foi roubado, adoeceu, e não vai haver o fato gerador, que é a saída depois que daria origem, daria motivo para pagamento do imposto. Muito bem, mas agora eu passei para o artigo 8º, parágrafo 1º, para que a gente pudesse ver esse detalhezinho do diferimento, mas nós vamos voltar para o artigo 7º. O artigo 7º, ele trata de uma situação que é a seguinte. Vamos imaginar que na substituição tributária para operações subsequentes, o industrial, ele recolhe o imposto devido pelo varejista. Mas vamos imaginar que esse industrial não obedeça à legislação e não faça o recolhimento desse imposto. Não faça a retenção desse imposto devido pelo varejista. O que acontece nesse caso? O legislador, para se prevenir dessa situação, criou o artigo 7º. O que determina esse artigo 7º? Vamos ver. Artigo 7º. Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Mas, Borba, mas por que isso, Borba? Muito fácil de entender. Olha como é que funciona isso. Como é que funciona a substituição tributária? Nós temos o industrial e temos o mercado. Legal. Como é que é a nota fiscal emitida pelo industrial? Ele coloca o produto, o IPI, se for o caso, o subtotal, destaca o ICMS dele, de obrigação própria, e teria que ter colocado aqui o ICMS substituição tributária retido e cobrado lá do mercado na própria nota fiscal. Mas não o fez. E o mercado recebeu essa mercadoria sabendo que era sujeita à substituição tributária e, portanto, sabendo que deveria ter sido feita a retenção pelo industrial desse imposto, e recebeu a mercadoria a si mesmo. Aí o que o artigo 7º diz? Olha, minha gente, para não dar problema, vamos também considerar como fato gerador a entrada no estabelecimento destinatário. Portanto, dessa forma, nesse caso, sendo o produto sujeito à substituição, como o substituto não fez a retenção, poderá ser cobrado do mercado na entrada da mercadoria no estabelecimento dele. Porque na saída não vai haver incidência, porque o produto é sujeito à substituição tributária. Então, na entrada da mercadoria, terá que ser recolhido o ICMS, que deixou de ser retido aqui pelo substituto que foi o industrial. É lógico, tem situações que ainda teríamos que analisar, nas quais o industrial vai ser multado por não ter feito a retenção, enfim, isso nós vamos estudar depois, nós estudamos as penalidades previstas na Lei 2657 do Estado do Rio de Janeiro. Mas o fato é que também é considerado fato gerador a entrada no mercado para que possa se cobrar dele, mercado. Este é o grande detalhe do artigo previsto no artigo 7º da Lei Complementar 87.
Muito bem. Minha gente, e com relação à base de cálculo da substituição tributária? Quais são a base de cálculo? No caso do diferimento, da substituição para operações antecedentes, no caso do gado que vai para o matadouro, o matadouro sabe exatamente qual é a base de cálculo do ICMS substituição tributária. É o valor que o gado entrou no estabelecimento. Mas e na outra situação? Conforme eu já coloquei, o industrial vai ser responsável por um imposto devido a uma operação subsequente. Como que ele vai saber o quanto o mercado vai vender? Então nós já vimos que será utilizada a margem de valor agregado, mas não é a única hipótese. Então, o artigo 8º da lei Candir estabelece exatamente este detalhe da base de cálculo do ICMS na substituição tributária. Vejam que a Lei Complementar 87, a Lei Candir, trata muito sobre substituição tributária, porque é um detalhe importantíssimo. Nós temos o livro 2º do Regulamento do ICMS do Rio de Janeiro, todo ele sobre substituição tributária. Lógico, é o caso mais importante de substituição tributária, de responsabilidade tributária, no caso do ICMS. Então, vamos ver o que determina o artigo 8º com relação à base de cálculo do ICMS na substituição tributária. Artigo 8º. A base de cálculo para fins de substituição tributária será, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo substituído. Pelo substituído. Ora, é o caso do gado. Saiu da propriedade rural, foi para o matadouro. O matadouro será responsável pelo imposto devido pelo proprietário rural. Qual a base de cálculo? O valor do gado. É o preço praticado pelo substituído, que é o proprietário rural. Portanto, minha gente, na hipótese de diferimento de operação de substituição para operações antecedentes, não há qualquer dificuldade. O matadouro vai pegar a nota fiscal que veio da propriedade rural, nota fiscal de produtor, com gado, e vai colocar, qual foi o preço do gado que eu paguei? Foi esse aqui, então é sobre esse valor que eu vou ter que recolher o imposto. Não tem mistério nenhum. Mas agora vamos ver as outras hipóteses. Artigo 8º, inciso 2º. Em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas